Som. Eu sempre conto as mesmas histórias. Som. A minha esposa está aqui, minha filha também. Elas sabem que eu sempre estou contando as mesmas histórias. Sempre repito as mesmas histórias. Eu cheguei na casa do Senhor com 16 anos. Coração cheio de violência. Eu nunca tinha nada. Nunca tive para dar ao Senhor. Eu sou pobre, filho de gente mais pobre ainda. Mas quando eu cheguei na casa do Senhor pela primeira vez, eu só tinha uma coisa, a minha própria vida. Nem eu mesmo valorizava. E a única coisa que Deus me pediu foi isso. Me dá o teu coração. Deixa eu transformar a tua vida. Por que eu estou falando isso? A maioria aqui nem me conhece. Porque enquanto nós estávamos louvando, minha vida dou a ti, Senhor. O Senhor falava ao meu coração que muita gente chegou aqui com o coração pesado. Gente confusa. Não sabe direito o que Deus quer para a sua vida. Deus falava ao meu coração que vem muita gente aqui com mágoas assentadas no coração. Já limpou caixa d'água? Aquela sujeira que com o tempo vai ficando lá embaixo. Tem muita gente aqui que guarda a mágoa igual a sujeira, fica lá embaixo. E você vai vivendo a tua vida como se elas não existissem. Elas existem. Eu sei que você já se sentou, mas eu quero orar para que a sua boca fale daquilo que é verdade em você. Que você não seja conhecido pelo teu discurso, caramba, mas que você seja conhecido pela tua vida. Eu quero orar. Se você chegou essa noite aqui com o coração pesado, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar hoje. Você não vai voltar para casa como você veio. Vem agora. Pode sair do seu lugar, vem. Pode vir, tem mais gente, pode vir. Pode vir. Eu não vim brincar aqui não, gente. Eu estou o dia todo orando por você. Eu estou o dia todo para chegar aqui para ver a bênção de Deus na tua vida. Você que não sabe o que Deus quer para você. Você que vai vivendo a sua vida meio sem direção. Eu quero orar por você, saia do seu lugar. Quero que os irmãos fiquem de pé onde estão, nos seus lugares. Você será conhecido pelas posições que você tomar. Quando você se posicionar, Deus vai estender a mão sobre sua vida e as coisas vão começar a mudar sobre você. Minha mãe costuma dizer que para servir a Deus tem que ser cabra macho. Tem que abrir mão. Tem que desistir de algumas coisas. Tem que deixar Ele limpar o coração. Agora eu quero que alguém venha colocar a mão sobre o ombro de uma pessoa. Ninguém pode ficar sozinho aqui. A sua mão será a mão do Senhor abençoando. Eu quero uma pessoa abençoando cada pessoa que está aqui na frente. Venha abençoar essa pessoa que está aqui. Venha abençoar.
Ninguém vai ficar sem a bênção de Deus hoje. Pai amado, Deus querido, nós colocamos a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs diante de Ti, Senhor. Oh Deus, estende, Senhor, a Tua mão sobre cada vida. Limpa, limpa, limpa o coração, Senhor. Meu Deus, que a água que sai do céu, que cai até nós, que ela purifique a mente, que ela lave o coração. Vai quebrantando, Senhor, vai renovando. Tira a veste de luto e dá a veste de louvor, ó Deus. Cura as feridas, sara, limpa, renova as forças, ó Deus. Quebra as muralhas, derruba os muros, derrama do Teu Espírito, Pai. Eba, cantará, cantará. Levanta nesse lugar vasos que honram ao Teu nome. Derrama da Tua glória. Cantará. Que os Teus filhos, que as Tuas filhas sejam abençoadas, porque a Tua bênção quebra todo jugo. Que haja óleo fresco sobre a cabeça dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe mais uma vez essa pessoa. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode se sentar, por favor. 1 Crônicas 29. Nós vamos ler a partir Deus, que o homem se cale e que a Tua voz ecoe na Tua casa, Senhor. Fala aos corações, fala ao necessitado, ao contrito, fala ao solitário, fala ao amargurado, Senhor. Renova-nos pela Tua palavra, pelo Teu poder, que o inimigo seja envergonhado e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar. Quando Deus dá uma missão, a gente fica, como vou proceder com a missão que Deus dá? E quando o pastor Paulo conversou comigo, ele falou assim: Daniel, você tem tantas pregações, escolhe uma e leva lá. Eu falei assim, mas não, tem algo diferente. Vai ser diferente. E uma coisa que ecoava em meu coração, desde que Paulo conversou comigo, foi uma frase: Deus é poderoso. Deus é poderoso. E
E essa frase ficava no meu coração durante os dias. Eu não sei se é assim com você, que quando Deus fala e você fica meio que digerindo as coisas que Deus fala, e você tenta compreender, você tenta assimilar, você tenta aplicar aquilo que Deus fala e tentar enxergar o porquê Deus disse aquilo. E Deus colocou em meu coração de ministrar para a sua vida e para a minha, que Deus é poderoso. Davi, no final da sua vida, já idoso, já sem as forças da juventude, o grande Davi de Deus, o homem de muitos altos, o homem de muitos baixos, mas um homem que sempre andou sinceramente na presença de Deus. Davi foi um homem que não se escondeu de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis e vergonhosos da sua vida. Ele foi um homem que sempre aceitou aquilo que Deus falava. Ele sempre recebeu a disciplina de Deus com muito temor. Davi acertou muito, Davi errou muito, mas nunca deixou de andar na presença de Deus. E no final de sua vida, Davi faz uma oração depois de receber todos os donativos para a construção do templo. Ele sabia que ele não faria parte, mas ele louvou a Deus a si mesmo, porque Davi era um homem que glorificava a Deus, mesmo quando ouvia um não de Deus. Quando Deus dava um sim, Davi louvava a Deus. Quando Deus dava um não, Davi não deixava de louvar. Grandioso é o Senhor. E se tem alguma coisa que eu aprendo na vida de Davi, primeiro, Deus é poderoso, mas os homens são limitados. É um mistério muito grande, como Deus, mesmo conhecendo as limitações humanas, Ele deseja não só andar conosco, mas nos usar para a sua glória. Olha, meus irmãos, em Lucas capítulo 13, verso 10, o Senhor Jesus tem uma experiência que ilustra muito bem essa situação. Diz assim a palavra do Senhor: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Olha que coisa incrível. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e uma mulher, no meio daquele povo, padecia há 18 anos de uma enfermidade. Interessante isso, né? Porque poucos momentos nos revelam de uma forma tão clara a nossa fraqueza, como as debilidades físicas, como as doenças. Porque nessa situação, não interessava a quantidade de dinheiro que essa mulher possuía, não ia resolver o problema dela. Não interessava o quão inteligente ela seria, o problema dela não seria resolvido com inteligência. Não interessava se ela teria muitas aptidões, muitas habilidades, porque nenhuma aptidão dela, nenhuma habilidade poderia resolver o problema dela. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei quantas aptidões ou quantas habilidades você tem,
mas elas não são nada sem o poder de Deus. Quando cheguei a Deus e Ele me chamou para o ministério, eu falei: Senhor, não sei fazer nada. Eu sou um guitarrista frustrado. Eu sou um baixista fracassado. Eu percebi que os meus talentos não têm talento. E a única coisa que Deus me pediu foi o meu coração. Porque a partir do meu coração, Ele faria grandes coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é pequenininho, você é limitado. Como diz minha mãe, você é fraquinho. É você que Deus quer usar. É contigo que Deus tem um mistério especial. Porque Deus não rejeita o quebrantado. Deus não gosta do orgulhoso. Mas o quebrantado, ele tem algo especial. Aquele que sabe que não tem força. Sabe que se não for o Senhor, se não for a providência de Deus, a vida está perdida. Que se não for a presença de Deus ao meu lado, a vida não tem graça. Que a coisa mais preciosa que você tem e que eu tenho, a pérola de maior valor, é Cristo. É Cristo. Foi por Ele que Paulo diz assim: por quem eu perdi todas as coisas. E mesmo assim é lucro. Porque me importa andar com Cristo. Os homens são limitados, irmãos. Eu quero ler outra passagem. João, capítulo 6, verso 44, diz assim: também o Senhor Jesus nos dizendo, Ele fala: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Deixa eu dizer uma coisa. Até para fazer a obra de Deus, nós precisamos da graça do Senhor. Meus irmãos, obra de Deus não é feita de boa vontade. Obra de Deus não é feita só com sinceridade. A obra de Deus, ela é feita pela revelação de Deus. Você precisa entender isso. Como assim, Daniel? O que isso significa? Isso significa que Jesus te levantou para fazer algo específico. E a sua vida só vai andar quando você se encaixar na vontade de Deus. Entende, irmão? Amém, irmãos? Amém. Eu gosto, assim que eu gosto. Não adianta fugir. Deus tem um plano para você. Não, o plano de Deus na sua vida, não adianta, não vou fazer, é você que vai fazer. Eu fugi. Todo mundo teve essa fase, né, de fugir do chamado de Deus, né? Todo mundo teve esse piti de bater o pé e falar assim: me esquece, não quero mais. Deus não se enganou quando levantou você. Eu vou dizer de novo: Deus não se enganou quando chamou você. Ele te chamou para uma caminhada, para que você fosse moldado à imagem de Cristo nessa caminhada. Porque Ele está dizendo o seguinte, que se nem para buscar a Deus, se Deus não nos direcionar, nós não vamos conseguir. Isso quer dizer uma coisa, querido. Obra de Deus não é feita do jeito que a gente acha que tem que ser feita.
A obra de Deus é feita do jeito que Deus quer que seja feito. Vou te dar um exemplo. Eu sou de Brasília. Nasci em Brasília. E eu oro pelos meus conterrâneos. Eu falo assim: Deus, salva eles. Deus, estende a tua mão, vai lá, Senhor, vai. Sabe quando você ora e parece que o negócio não acontece? Você ora, mas você ora e você meio que cansa de repetir as mesmas orações. Eu falei assim: Deus, tu não vai fazer isso não? Aí Deus fala em meu coração: eu já estou fazendo, mas eu não faço do teu jeito. Eu não faço no teu tempo. E você não vai ser o protagonista dessa história, Daniel. O protagonista dessa história sou eu. Às vezes você ora por algumas situações que você acha que você vai ser a pessoa da linha de frente e Deus vai usar outra pessoa. Isso acontece muito com filho. A gente ora por nossos filhos e acha que Deus vai usar a gente com a palavras maravilhosas e eles vão abrir a mente e o coração e vão dar glória a Deus. Nada. Eles vão ouvir o pregador lá do grupo de jovens, lá do adolescente lá atrás. A gente acha que a gente que tem que ser usado. Bobagem. Nós só somos vasos, a honra é do Senhor. Entende? Entende? Nós não queira o protagonismo de nada, de nada, de nada. Porque a glória dessa obra não é nossa, é de Cristo. Se ela for nossa, ela vai ser humana e tudo que é humano vai morrer, irmãos. Mas se essa obra que nós entregamos tiver a inspiração de Cristo, ela não tem fim, porque a glória de Cristo é eterna. Por isso que não precisa ser do meu jeito, tem que ser do jeito dele. Quantas vezes fazendo a obra nos perguntamos: mas devia ser assim, devia ser assado, cadê fulano, cadê ciclano? Nós estamos aqui, vamos glorificar Cristo. Vou dizer uma coisa para os irmãos: essas portas foram levantadas, abertas pelo poder de Deus, irmãos. Não dependem de homens. Vai ser do jeito de Deus e não conforme as nossas expectativas. Amém, irmãos? Romanos 7:17 diz assim. Olha o que Paulo diz na sua carta mais teológica. Ele diz assim: neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí Paulo continua dizendo assim: sei. Esse sei dele é aquela constatação, né? Ele olha, observa e define. Por isso ele fala: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Quantas vezes você colocou um propósito diante de Deus e não conseguiu ir até o fim? Você falou: agora vou fazer. É porque você não entende que o fazer, que o cumprir, que o realizar, tudo isso vem de Deus. Quantas vezes a gente trabalha na obra do Senhor e se aborrece, se chateia, se desgasta.
por expectativas, por problemas de comunicação, por anseios que estão aqui e não são discernidos aqui, no outro coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Vou falar um negócio muito sério. Cristo nos levantou e nos plantou nesse lugar. Falo isso com todo carinho para os irmãos, para que nós nos afiemos uns aos outros. Comunhão é a gente se esbarrar uns nos outros toda hora. É a gente se aperfeiçoar no trato toda hora. É a gente ouvir daqui e falar assim: eita, peraí, não sabia que tu era assim não, vou orar um pouquinho, tá bravo. Aí depois que ora, Deus acalma o coração e Deus vai te dizer assim: é meu filho, é minha filha, vai para a glória contigo, segura aí. Isso é comunhão. Comunhão não é só se abraçar no meio do louvor não, irmãos. Comunhão é você ficar quietinho para não perder o irmão e glorificar a Deus, amém? Se nós não fincarmos bem essas bases, o nosso crescimento vai ser meio trêmulo, sabe? A gente precisa fincar bem essas bases. Paulo diz que as intenções do coração dele não eram suficientes para glorificar a Deus. Os nossos planos, meus irmãos, os meus e os seus, todo o nosso planejamento, mesmo de todo o coração, ele não é suficiente. Nós precisamos do poder de Deus. Mesmo toda a capacidade, mesmo toda a habilidade, ela não é suficiente. Porque você vai perceber que dentro de você carece muito mais da santidade de Deus do que você imaginava. Nossa, e se a gente for sincero, isso é verdade, né, irmãos? Nossa, meus irmãos, como nós precisamos lavar nossas mãos diante de Deus, limpar o nosso coração diante de Deus. Sem essa transparência espiritual, nós não vamos crescer, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, amém? Amém. Mas tem uma boa notícia. Mesmo com todas essas limitações aqui, Deus não desiste da gente. Olha o que Paulo mesmo fala em Romanos capítulo 5, verso 6. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, aleluia. Isso é maravilhoso. Acho que essa é a melhor notícia do dia, porque mesmo na nossa limitação, Deus não deixou de pagar o preço por você. Olha, Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer, não é só em você não. É na tua casa, é na sua família. Vou dizer um negócio para você: se você for fiel a Deus, a sua descendência vai provar das bênçãos da tua fidelidade. A maldição foi quebrada em você, para que os teus herdeiros sejam abençoados. Assim como o óleo desce sobre a cabeça, vai chegar àqueles que estão perto de você. Sabe? O maior título da vida de um homem é o título de Enoque.
Enoque não foi conhecido pelas habilidades, não foi conhecido pela riqueza, não foi conhecido por ser um homem de guerra. Ele foi conhecido por ser um homem que andou com Deus. É assim. Porque quando chegar aquele dia, ele não vai perguntar quantas almas foram ganhas, quantos sermões foram pregados, quantas canções foram entoadas. Ele vai perguntar: eu te conheço? Você andou comigo? A gente tem uma coisa, né? A gente ora a Deus pedindo: Deus, se revela para mim. Mostra a tua face, Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você já se revelou para Deus? Já mostrou a sua face ao Senhor? Já revelou o que tem dentro do coração? A gente tem essa coisa de não se abrir para ninguém para nos proteger, né? A gente já foi muito magoado e a gente acha que tem que fazer isso com Deus também. Não faça isso com Deus. Não faça. Que não hajam gavetas escuras entre você e Deus. Que não hajam reservas. Que não hajam... Olha, irmãos, a melhor coisa é andar com Jesus, porque andar com Jesus é viver transparente com Ele. É ver: Jesus, olha aqui, olha o que eu fiz. Tantos anos e eu ainda estou aqui, ó. Oh, Jesus, tu ainda tem paciência comigo? Pode me moldar? Pode me moldar, Senhor? Será que tu pode limpar o meu coração? Porque depois de tantos anos ainda sinto isso. Se você aprender esse segredo, a glória de Deus sobre sua vida será renovada todo dia, irmãos. Todo dia. Todo dia. Amém. Número 2, é sermão clássico. 3 pontos, conclusão e acabou. Cristo é poderoso. Nós somos fracos, mas Cristo, Ele é poderoso. Mateus capítulo 9, verso 6, olha o que diz o Senhor. Ele diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Glória a Deus. Cristo é poderoso para perdoar pecados. Lembra o que eu disse quando falei para você, quando cheguei na igreja? Com o coração cheio de violência, com o coração cheio de pecado. Sabe qual é o maior alívio da vida? É ser perdoado. É ter aquele jugo sendo tirado de você, sabendo que a condenação não está mais sobre os seus ombros. Se você anda cabisbaixo, eu quero te dizer que Cristo tem poder para perdoar você. Que notícia maravilhosa! Ele pode aliviar o seu coração. Ele pode perdoar tuas falhas. Ele pode te dar um novo ânimo de vida. Vai renovar você. E o renovo começa no perdão. Amém, irmãos? Isaías 63. Quando Isaías profetiza sobre a vinda do Senhor Jesus,
ele fala algo maravilhoso. Isso séculos e séculos antes da vinda de Jesus. Isaías 63, verso 1 diz assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Olha que coisa maravilhosa. Com as roupas tingidas de vermelho. Esse é prato cheio para os pregadores. É Cristo na cruz. Quem é aquele num manto de esplendor? Avança a passos largos na grandeza da sua força. Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Cristo é poderoso para nos salvar. Só quem sabe quão pesado é a perdição de quem não anda com Cristo, sabe e reconhece o tamanho dessa promessa. Porque Ele me perdoou para que eu fosse salvo e andar na presença dEle para todo sempre. Quando ninguém olhava para nós, quando ninguém dava importância às nossas lutas, Ele olhou para cada um de nós. Quando nós andávamos perdidos, e Deus sabe que nós andávamos muito perdidos, Ele nos salvou. Ele é o pastor que deixa as 99 para ir atrás da sua ovelha perdida. Essa ovelha sou eu, essa ovelha é você. Ele é o pai do filho teimoso, que saiu para gastar a sua vida, mas está à porta esperando, que não desiste. Para você, o arrependimento ele é vergonhoso. Para Deus, o arrependimento é motivo de festa. Porque arrependimento é o primeiro passo para a restauração de uma vida. É o primordial. Sem ele Deus não faz. Sem que haja o quebrantamento, a percepção do quão perdido nós estávamos. Mas quando nós enxergamos a nossa pobreza, a nossa insuficiência, aí Deus vem nos salvar. E eu vou te dizer uma coisa: a tua salvação custou muito caro, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o que tinha de mais precioso. Ele deu o próprio Filho, essência da sua essência, Criador como Ele é. O Filho se entregou para que você não vivesse debaixo do jugo do diabo, para que você vivesse uma vida digna de um filho, digna de uma filha de Deus. Vou dizer uma coisa, irmãos: Jesus não morreu na cruz para você viver a míngua de uma vida espiritual. Ele morreu na cruz para que você andasse com Deus e crescesse na presença de Deus, de glória em glória. Ah, Daniel, mas eu estou passando, está tão difícil, está tão assim. Se você soubesse, você que não entendeu, essa luta é permissão de Deus para moldar você. Você não vai chegar ao céu como está hoje. Deus vai te moldar muito. Diga amém. Ó, você diz amém, hein? O vaso não pode dizer por oleiro: faz assim, faz assado. O oleiro faz como ele quer. Ele vai te moldar do jeitinho que ele quer.
De repente você quer um vaso mais pequenininho, ele quer um vaso mais compridinho, ele vai te amassar mais. Por quê? Porque do jeito que ele quer, é para a glória do nome dele. Isso aí que você está passando, não é luta não, é um púlpito para você glorificar o nome do Senhor. Aprende a glorificar o nome do Senhor onde você está, para de querer fugir. João 17, verso 2. Quando Jesus está orando ao Senhor, conversando com Deus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim ao Pai, olha que palavra, diz assim, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus recebe a autoridade de Deus sobre todos os homens. Sabe o que isso significa? Isso significa que diante de Jesus todo joelho se dobrará. Nós só somos os primeiros. Quando você orar pelo seu marido teimoso, lembre-se disso. Jesus, todo joelho se dobrará. Quando você orar pelos seus pais, por seus filhos, diga isso em sua oração. Todo joelho se dobrará diante de ti, Senhor. Amém, irmãos? E eu termino citando 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Nós vimos que nós somos limitados, fracos. Nós vimos que Deus é poderoso, que não há impossíveis para o Senhor. E agora, Paulo faz a união dessas duas verdades. Diz assim, no verso 27 de 1 Coríntios, capítulo 1, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Sabe, eu passei uma época da minha vida que eu tinha que entender tudo. Deus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Deus, por que Senhor, por que isso... Deus, eu estou fazendo isso, por que aquilo não acontece? A nossa mente, ela é meio aritmética, né? Ela é meio, né? 1 mais 1 é 2. E quando dá diferente, a gente fica inquieto. Quero te dizer um segredo. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso. O legal de andar com Deus é que Deus diz que vai fazer, amém? Amém. Mas muitas vezes Ele não diz como. Isso é que é legal. Porque o como é para a nossa maturidade. Deus disse que vai fazer na tua vida ou não disse? Amém? Amém.
Agora você vai ser testemunha do como. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Porque sabedoria de verdade não é entender tudo. Sabedoria de verdade é esperar em Deus. Nós não somos sábios porque sabemos explicar tudo. Não, Deus sabe que nós não sabemos. Nós somos sábios se esperarmos a vontade do Senhor. Amém? Escolheu as coisas fracas. Quando é que você vai desistir de lutar com as suas forças, hein? É igual uma situação, você está com a situação, né? Está aqui a situação, Senhor. Está aqui a vida do fulaninho, a vida da fulaninha, está aqui meu emprego, está aqui minha faculdade, está aqui a minha vida. Toma conta. Não, mas Senhor, deixa eu te falar um negócio. Não, Senhor, olha só, isso aqui, deixa eu explicar para o Senhor, isso aqui tem que ser assim. Tem que deixar lá na mão dele e confiar. Você confia em Deus de verdade? Não coloca a mão não, senão tu vai queimar a mão, deixa Deus agir. Entre o cumprimento de uma promessa, sempre antes desse cumprimento, sempre tem um deserto. Aprenda a caminhar sabiamente no deserto, para que quando a promessa chegar, você chegue inteiro, entendeu? Vai chegar, Deus vai fazer, para que quando chegar, você esteja de pé louvando a Deus, e não esteja murmurando, todo quebrado, arrebentado. Aprende a andar no deserto. É no deserto que Deus executa as maiores maravilhas. Mas enquanto nós formos murmuradores, Deus não vai derramar a glória dele. Amém, irmãos? Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas, as que não são nada. É assim mesmo lá fora, né? Você só vale se você produzir, né? Lá fora, você só vale alguma coisa se você tiver alguma habilidade. Só se você tiver alguma coisa a oferecer. Com Deus não. Com Deus não. Porque você sabe que não tem nada para oferecer, você só tem seu coração. Você só tem a sua vida. E isso é tudo que Ele quer. Amém, irmão. Eu quero orar. Eu quero orar. Deus é poderoso. E nós somos fraquinhos. O meu desejo é que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua limitação. Porque Paulo diz que é quando eu sou fraco que eu sou. Vamos ficar de pé. Nós não somos uma igreja de gente forte, não, tá? Nós somos só uma igreja de gente quebrantada e que ora muito. Poderoso é quem ouve as nossas orações.
Grandioso é aquele que escuta o nosso clamor. E Ele é poderoso. É Ele quem faz. É Ele quem derruba o muro. É Ele que levanta o contrito. Senhor nosso Deus, Tu conheces a nossa estrutura, Senhor. Tu sabes que nós somos limitados e muito carentes da Tua graça. Deus, que o renovo do Teu Espírito esteja constantemente sobre as nossas vidas. Renova, Senhor, a esperança, porque o Senhor não desistiu. As Tuas promessas não caem por terra. Aquilo que Tu falou, o Senhor vai cumprir. Nós só Te pedimos, Senhor, nos sustenta no deserto. Nos ensina a caminhar Contigo. Põe uma guarda nos nossos lábios, para que a nossa boca constantemente Te engrandeça, Senhor. Para que o nosso coração aprenda a descansar em Ti, Deus. Porque enquanto não chega, é em Ti que eu renovo as minhas forças. Que quando parece que não vai acontecer, é contigo, é em Ti que eu me abrigo. Tu és o meu castelo. É debaixo das Tuas asas que eu me abrigo, Senhor. Quando o inimigo ecoa que não vai acontecer, é das Tuas promessas que eu me lembro. E se Tu fez, se foi fiel até aqui, vai ser fiel até o fim. Nós apostamos a nossa vida com alegria em Ti. A minha vida, a nossa vida pertencem ao Senhor. É em Ti. A recompensa de uma vida é a Tua presença. Oh, Senhor, seja a Tua presença sobre a nossa vida. A nossa casa seja conhecida por uma casa santa, onde habita o Teu Espírito. Quebra as cadeias. Quebra as cadeias. Que seja do Teu jeito. Nos dobra a Tua vontade. Nos dobra ao Teu querer. E glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria perguntar se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Não? Amém. Vai ser do seu jeito não, tá? Mas vai ser. Não vai ser do seu jeito não, mas Deus vai fazer. Fica na brecha. Fica na posição que Deus te colocou. Não foge. Assuma a sua posição.
falo isso com todo carinho. Falo isso com todo amor e respeito que tenho pelos irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma noite. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Porque não é do nosso jeito, é do teu jeito. Quantas vezes as circunstâncias da vida nos surpreendem, mas o Senhor ainda está no barco. Quantas vezes os ventos sopram com violência, mas o Senhor é o Deus das tempestades. É o Senhor que vai acalmar o vento, apaziguar as ondas. Obrigado, obrigado. Estar na tua casa é o grande privilégio, Senhor. Andar contigo é o maior presente. Obrigado por mais uma noite estar aqui na tua casa. Seja o nosso companheiro no retorno das nossas lares, Senhor. Vai conosco, nos leva em paz e em segurança para as nossas casas. Que encontremos a nossa família melhor do que quando saímos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, que a presença do nosso Senhor Jesus, que a comunhão, que o poder, que a unção, que a graça do Espírito Santo sejam abundantes sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre onde você colocar a planta do seu pé, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, nosso Senhor. E a igreja diga amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Uma boa noite na presença de Deus. Graças a Deus. Vá em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus.